Eu sou um brasileiro de sorte, nasci lá no norte do meu Paraná, pra alegria do meu coração, na cidade canção Maringá. Maringá, 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 Maringá. Tem estádio pro jogo de bola, tem moda de viola pra gente cantar. Terra boa que se planta, cresce e a vida floresce no Parque do Ingá. Maringá, Maringá. Olá, senhores, olá, senhoras, meninos e meninas, moças e rapazes, muito bom dia. Eu sou o Tom Brasil e está no ar mais uma edição do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Programa esse criado para levantar, contar e preservar a história de pessoas e instituições que de uma forma ou de outra somam para o desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa terra e da nossa gente. Você está ligado na TV Maringá, uma emissora da Band que dá prazer em ver. Olha, o programa de hoje está cheio de coisas importantes para você saber. Como, por exemplo, a doutora Ellen Pelisson, que é uma pessoa especialista em direito previdenciário. Olha só o que ela disse no nosso programa. Benefício de pensão por morte da Previdência Social do regime geral, é bom a gente deixar claro. Hoje a gente vai conversar sobre a pensão por morte do regime geral do INSS. É diferente do regime próprio, que são os servidores do Estado, município e União. É o benefício que recebe os beneficiários e dependentes do segurado da Previdência Social, do INSS, que veio a óbito. Direito a receber os dependentes do segurado. Quem são esses dependentes? Na primeira linha, nós temos, são os filhos menores de 21 anos, quer dizer, recebe o filho até 21, se estiver estudando, cursando ensino superior, após 21, não tem mais direito em receber. Os filhos maiores e inválidos, tá, com alguma deficiência intelectual e mental. Os cônjuges e companheiros também recebem na primeira linha. Faltando essa primeira linha, faleceu o segurado da Previdência Social, não deixou filho, não deixou cônjuge, os pais deste segurado podem receber pensão por morte, desde que comprovem a dependência econômica em relação a esse segurado. Aqueles da primeira linha, filhos e cônjuge, não precisam comprovar a dependência, ela é presumida, presume-se que eu dependia financeiramente do meu pai, da minha mãe e do meu companheiro. Voltando, na ausência de pais e primeira linha, filhos e cônjuges, entre os irmãos desse segurado. Então, faleceu, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filho, e nem pai e nem cônjuge. Então, os irmãos deste segurado pode receber, desde que comprovem a dependência. O valor da pensão. Agora, com a reforma da Previdência, com a nova Previdência, o valor sofreu uma alteração muito grande. O que acontece? Anteriormente, o valor da pensão por morte era 100%. Então, o segurado faleceu, estando aposentado, os dependentes, os beneficiários deste segurado iriam receber 100% do valor. Hoje, com a reforma da Previdência, que foi um dos benefícios que foram muito afetados com a mudança, o valor é outro. Eles partem do valor de 50%. Então, esse segurado recebia R$2.000. Os seus dependentes vão receber 50% desse valor. Então, R$1.000. E depois mais 10% para cada dependente. Então, faleceu, deixou uma mulher, uma viúva e 3 filhos. Então, o valor é R$1.000 e mais 10% para cada dependente. Então, se deixou 4, R$400. R$1.400 será o valor dessa pensão por morte.
Olha, o benefício da pensão por morte, ele não sofreu só alteração com a reforma da Previdência. Ele já vinha sofrendo alterações com medidas provisórias, tá? E uma dessas alterações foi a data da vigência desse benefício. Então, hoje, se o segurado falecer e os dependentes solicitarem o benefício de pensão por morte, até 90 dias a contar do óbito, vai receber retroativo desde o óbito, a contar do óbito. Passados esses 90 dias, ele irá receber o dependente a partir do requerimento, do pedido de pensão por morte perante o INSS. Um detalhe muito importante, Tom, com relação aos menores de 16 anos. Por quê? Pelo Código Civil, não corre a prescrição para essas pessoas e inválidos. Então, o que acontece? O segurado faleceu, ninguém foi atrás e descobriu, depois de 5 anos, que existia a possibilidade de se pedir pensão por morte. Então, esse filho menor de idade ou inválido faz o requerimento e ele recebia retroativo, aí 5 anos, às vezes 10 anos, a contar do óbito. Com uma medida provisória que foi anterior à reforma da Previdência, estabeleceu-se, ferindo aí o Código Civil, que os menores, os filhos menores de idade e os inválidos iriam receber até 180 dias a contar do óbito. Então, passado esse prazo, não há possibilidade de receber 5 ou 10 anos que deixou-se de pedir o benefício de pensão. A pensão por morte, ela não é vitalícia em todos os casos. Em alguns casos. Que casos são esses? Filhos inválidos com deficiência intelectual ou mental para o cônjuge acima de 44 anos. Então, nestes casos, ela será vitalícia. Nos demais casos, é preciso seguir uma tabela conforme a idade do beneficiário. Então, se o beneficiário ele tem 21 anos na data que o seu companheiro faleceu, ele vai receber por 3 anos. Depois, segue uma idade, 21 a 26, ele vai receber por 6 anos. Depois de 26 a 29, ele vai receber por 10 anos. Depois, nós temos a próxima escala, que vai receber 15 anos. Depois de 30 a 40 anos de idade, ele recebe, acho que 15. A gente tem que olhar certinho na tabela. E depois de 41 a 43, vai receber 20 anos, que é o caso da minha cunhada. Ela ficou viúva com 41 anos de idade, então ela vai receber por 20 anos. Ela falou, poxa, depois que eu atingir uma idade, tiver com uma certa idade, já fora do mercado de trabalho, quando eu mais vou precisar dessa pensão, então ela vai ser cessada? Infelizmente vai, porque na data do óbito do marido dela, ela tinha apenas 41 anos de idade. Não é que a pensão vai para a mãe, tá? Aí a gente vai ter que verificar a data que o segurado da Previdência faleceu. Se ele faleceu anterior à mudança, a pensão por morte era um valor, vamos aí tomar um valor de 2.000. 2.000 seria metade para a mãe e metade para o filho, né? A pensão. Com o atingimento da maioridade desse dependente, na verdade, não a maioridade, mas atingiu 21 anos, né, porque a maioridade é 18 anos, mas atingiu 21 anos, que é a data pelo INSS, esse valor de 2.000 continuaria sendo pago somente para a mãe. O valor continuaria o mesmo, não seria afetado o valor, não seria diminuído. Agora, com a nova Previdência, altera. Na medida que os filhos, os dependentes forem adquirindo 21 anos de idade, eles saem da pensão. Então, aquela cota que era destinada para eles, de 10%, como eu falei, que era R$100, é eliminado. A viúva continua recebendo o 1.000 e a cota dela de 100. Então, ela vai receber 1.100 pela nova Previdência. E pela anterior, ela continuaria com um valor único de 2.000. É um pouco confuso, sim. O benefício de pensão por morte é difícil e
tivemos muitas alterações com relação a ele, então precisa se analisar quando que foi o óbito do segurado. Essa pergunta ela é recorrente, tá? Uma dúvida que as pessoas têm e muitas vezes eles não acreditam. A gente fala, mas eles não acreditam. E é uma dúvida para todos os segurados da Previdência Social. Não perde o benefício de pensão por morte. Pode casar-se novamente, que não perde. O que acontece é que você não pode receber 2 pensões por morte. Se acaso você venha a casar novamente e esse seu novo marido era aposentado, então você não pode requerer novamente o benefício e receber 2. Isso não pode. Mas você receber a pensão por morte do seu primeiro marido e casar novamente, tranquilamente. Isso, eu repito, para os segurados da Previdência Social, porque para servidores de município, estado e união, a regra é outra. Se você casar novamente, você perde o benefício. Então, é preciso ficar atento. Ótima pergunta também. O BPC ele não é um benefício previdenciário, né? Ele é um benefício assistencial que o INSS faz a gestão, o pagamento desse benefício. Ele não tem 13º. A pessoa não contribuiu para ter. Ela cumpriu certos requisitos da assistência social. E ele não transforma em pensão por morte. Por isso que você tem que ficar atento no momento do requerimento do benefício. Se você vai estar recebendo uma aposentadoria por idade ou um BPC. Qual que é a diferença? O BPC não gera 13º e eu não recolhi para a Previdência Social. Então, você tem que analisar no momento do requerimento. Eu tenho os requisitos para me aposentar por idade? Porque é sempre melhor você receber o benefício do INSS, porque ele transforma em pensão para os seus beneficiários, para os seus dependentes. A reforma da Previdência, a nova Previdência, ela alterou a forma de cálculo da pensão por morte. A pensão por morte continua existindo, porém foi alterado o valor do pagamento, a forma de calcular esse benefício. Então, se este segurado da Previdência Social recebia R$3.000 de aposentadoria, ele já era aposentado. A dependente dele, a viúva dele, vai receber pensão por morte, mas ela vai receber 50% do valor, então é 1.500 e mais 10% para cada dependente. Então, se não tem filhos aí até 21 anos, que 80 anos provavelmente não tem, ela vai receber 10% da cota, R$ 1.600. Agora, se ele tiver um dependente inválido, aumenta 10% da cota, que seria R$ 1.700. Mas isso para aqueles que estão aposentados, porque aqueles que faleceram estando recolhendo para a Previdência Social, trabalhando, o cálculo é outro, é menor do que este valor. Podemos, numa outra oportunidade, explicar como será feito o cálculo para esses que estão trabalhando, mas eu posso garantir que é menor o valor ainda. Obrigado, doutor Ellen Pilisson, muito agradecido por nos receber mais uma vez e por esclarecer, trazendo para a gente, como diria o professor Wilson Matos, para trazer para a gente a maravilhosa luz do saber, né? E eu quero lembrar você que gostaria de cursar medicina, que a Unicesumar é uma das maiores universidades do sul do Brasil, com toda a estrutura, com todas as garantias. Você deve entrar no www.unicesumar.edu.com.br. Lá você vai fazer a sua inscrição, vai se inteirar do dia do vestibular e vai ser, eu tenho certeza, um grande médico, uma grande médica, na área que você se especializar, eu tenho certeza que você vai somar para o desenvolvimento desse país. Beleza? Então vai lá. Dr. Alex Tironi é um advogado do programa Nossa Terra, Nossa Gente, também um advogado trabalhista, que sempre traz informações pertinentes para você ficar bem informado no seu sábado de manhã. E nós estamos com o Dr. Alex Tironi e vamos conversar com ele sobre o nosso quadro de todos os sábados, que eu sei que você fica esperando, que é a reforma trabalhista para patrões e empregados. Dr. Alex, muito bom dia, como está o senhor?
Bom dia, Tom. Bom dia, telespectadores do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Família, tudo bem? A filha crescendo? Crescendo, gordinha. Mamãe lá em Astorga, tudo bem? Tudo ótimo, tá? Muito bem lá. Passando essa pandemia, por enquanto, tudo ótimo. Maravilha. Doutor, eu convidei o senhor mais uma vez aqui para o programa e lhe agradeço por nos atender com tanto esmero e com tanta presteza. E a pergunta que eu tenho, as perguntas que eu tenho para hoje, ela vem de empregadores. Notório isso até pela forma da escrita das pessoas. Hoje se contrata muitos MEIs. Por quê? Porque o governo brasileiro não dá oportunidade e os próprios sindicatos patronais ou independentes, às vezes não oferecem uma condição de salário para se contratar um profissional, vamos dizer, mais especializado. Aí o que a empresa faz? Sendo legal, recorre ao MEI. Quais são os direitos do trabalhador contratado por MEI e quais são as obrigações de quem emprega um MEI na sua empresa ou na sua prestação de serviço, por favor? Boa pergunta, bom tema. É um tema que, a princípio, não vai ser resolvido tão rapidamente, né? Porque é o seguinte, o MEI, ele trabalha numa intermediação entre profissional autônomo e CNPJ. Não é nenhuma coisa nem outra. Não é uma coisa nem outra. Quando foi criado, ele foi criado para ser profissional autônomo, apesar de ter CNPJ. Mas ao longo do prazo, empresas contratam eles e exigem nota fiscal, né? Ok. Para dar aí parece que é uma questão mais contratual entre eles. O MEI, para ser MEI e trabalhar para uma empresa, ele não pode ser relacionado ao artigo 3º da CLT, aquelas condições de vínculo de emprego. Tem hora para entrar, tem hora para sair, horário de almoço. Encargos sociais. Encargos sociais são reflexos da relação, né? Mas as condições do trabalho, as condições de trabalho, ter subordinação, hora para entrar, hora para sair, horário de almoço. Normalmente, pela nossa jurisprudência, também tem a questão do salário. Se esse MEI recebe salários ou remunerações de diversos empregadores ou exclusivamente desse, é um perigo muito grande. Para ele não ser considerado fraude, a relação contratual entre eles, não pode ter isso que eu acabei de falar. Não pode ter hora para entrar, não pode ter hora para sair. Não pode ter uma relação periódica. Não pode ter subordinação. Tá. A periodicidade a gente chama de não eventualidade, que no fim é a mesma coisa. Eles mudam o nome, mudam o vestido, mas a noiva... A CLT nomenclatura como não eventual o serviço. Tá, okay. Aí é MEI. Mas o que a gente vê hoje em dia, muito por conta de profissionais de entrega, por exemplo, né? Profissionais de entrega que tem hora para sair, que entra no horário comercial, faz as entregas, tem horário de almoço, ele recebe aquela remuneração exclusivamente daquele empresário, ele é vinculado diretamente àquele empresário. Para mim, e pro direito do trabalho, esse cara, se conseguir provar tudo isso, esse cara tem relação de emprego. Tem vínculo empregatício. Tem vínculo empregatício, a qual a remuneração dele, todos os meses, tem que incidir reflexo sobre 13º, férias, horas extras, adicional, FGTS, férias remuneradas acrescidas do seu terço constitucional. Então, o que eu vejo muito hoje? A maioria das relações de MEI que eu vejo são fraudulentas hoje. A maioria é fraudulenta. São fraudulentas, mas legal. Mas legal, porque a maioria dos profissionais do MEI emitem nota fiscal. O que é um MEI? O que eu vejo na prática, um trabalhador do MEI, que é realmente MEI? Aquele cara que entra numa obra, por exemplo, para azulejar um apartamento. Só vai fazer aquilo. Ou aquele outro cara que vai passar a parte elétrica na obra, né? Okay. Ele vem, faz o serviço e acaba... quase um empreiteiro. Quase. Isso. Não é aquele cara que vai ficar lá os 6 meses, um ano e meio na obra. É aquele cara que vem, faz o serviço das 2 semanas e sai. Esse é o MEI. Doutor, bem explicado, obrigado. Agora, na dúvida, para patrões ou para empregados, o certo é procurar um advogado do trabalho. Com certeza. Por quê? O que o empresário ele acha que está tendo vantagem sobre o MEI? É os encargos sociais. É os encargos sociais. Mas aí ele acaba pagando maior remuneração para o MEI para convencer o MEI a ficar quieto e aceitar as condições. Um empregado ganharia R$ 1.500, o MEI ganha R$ 2.500. É um valor maior para seduzir ele. Mas quando acontece a confusão, como eu falo, confusão entre o empresário e o profissional que trabalha,
Aí não existe mais esse diálogo. Essa correlação É. acaba. Aí ele vai pleitear seus direitos, os seus reflexos de vínculo de emprego, com um salário de 2,5. Entendi. Né? De todo o período e mais os encargos. Eu não aconselho os meus clientes empresários a, quando for nessas condições de MEI, do cara trabalhar todos os dias, com horário para entrar, horário para sair, ter subordinação, ser o único empresário, a remuneração ser exclusivamente desse empresário. E contínua. E contínua, e não eventual. Não eventual, que é o nome mais bonito. Esse aí tem vínculo de emprego. Não aconselho eles a fazerem isso. Por quê? Hoje quase não existe fiscalização do Ministério do Trabalho, bem poucas. Mas ainda também, mas há risco ainda. Mas há risco. Isso vai acontecer na homologação, lá no final. Isso. Até porque ele não tem homologação, tem um distrato apenas. Porque enquanto corre o contrato entre eles, o empresário e o MEI, tá tudo bonitinho, né? Aí quando decide, ou alguma confusão que acontece, aí que, né? Porque ninguém entra com ação trabalhista na Justiça do Trabalho porque tá bem, porque tá com um diálogo bom. Entra porque tá mal. Entra porque tá mal, porque brigou, normalmente é assim. Né? Doutor, posso fazer mais uma pergunta? Fique à vontade. Antes da gente encerrar aqui, falamos do MEI, o senhor explicou muito bem, parabéns, obrigado. Mas aqui me resta uma dúvida, e essa dúvida não é minha. A gente recebe aqui pelas redes sociais, você pode até indagar e fazer a sua pergunta, pela página do programa Nossa Terra, Nossa Gente, pelo WhatsApp 984643367, né? Doutor, o trabalhador terceirizado não tem nada a ver com o trabalhador MEI. Podeis explicar isso de uma vez por todas para as pessoas entenderem. Terceirizado não é MEI. Deixemos claro isso, por favor. O terceirizado, ele é empregado registrado em carteira de trabalho com vínculo de emprego, mas não é com a empresa que está tomando o serviço. É de uma segunda empresa. É de uma segunda empresa contratada. Por isso, terceirizado. Ele é o terceiro da... Isso. Existe uma relação com a tomadora de subsidiariedade. Certo. Quer dizer o seguinte, os direitos desse trabalhador terceirizado, se não forem cumpridos pela primeira empresa que contratou ele, a segunda, quando se esvairar todos os mecanismos de cobrança da primeira, a segunda vai ter que pagar. Solidária. A solidariedade é quando acontece o seguinte, a empresa tomadora do serviço, de regra, como a gente vê na prática aqui, certo, ela tem conhecimento que aquele funcionário não está recebendo os direitos trabalhistas dele, da CLT ou da convenção coletiva, de acordo coletivo. Tá. E ela sabe e não faz nada. Ela sabe e não exige que a empresa que ela contratou pague. Quando ela faz isso, ela assume o risco de ser responsável solidária. Aí ela concorre de igual forma com a principal. Então o senhor está me dizendo que a empresa tomadora é corresponsável para fazer valer os direitos do terceirizado. Do terceiro, porque ela tomou a mão de obra dele. Então ela tem certa responsabilidade. Porque se não pagar... Ela teve lucro da mão de obra dele. Ela teve sua produção industrial ou de comerciária da mão de obra desse trabalhador terceirizado. Então ela não pode simplesmente lavar as mãos e ficar desse jeito. Perfeito, doutor. Obrigado. Olha, pessoal, a gente começa a falar aqui, o telefone começa a tocar na hora. E o nosso conselho é, tem dúvida? Procure um advogado trabalhista. Certo ou errado, doutor? De confiança. E da área trabalhista, porque a gente vê muitas orientações com base no Código Civil que não se aplica no direito do trabalho. Doutor, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Obrigado pela dedicação e pelo tempo que o senhor dispõe para vir nos atender. Quero dizer para o senhor que a gente tem muito orgulho em tê-lo como advogado do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Há 23 anos a gente está aqui para informar e orientar as pessoas que constroem tudo isso que a gente vê. Alimento, sapato, móveis, prédio, carro e assim por diante. E o senhor faz parte desse contexto histórico. Muito obrigado. Por nada, Tom. E um ótimo dia a você e todos os telespectadores do programa Nossa Terra, Nossa Gente. E é assim que a gente vai construindo liberdade, porque informação é liberdade. Liberdade é crescimento, crescimento é futuro, futuro é alegria para nossa terra e para nossa gente. Qual será o futuro do mercado de trabalho? Quais são as profissões que ainda não foram inventadas? Como as novas tecnologias vão influenciar a nossa vida? Ninguém sabe ao certo, mas a Unicesumar está formando pessoas que irão se tornar as respostas, com capacidade para liderar grandes transformações e fazer escolhas que apontam para um mundo melhor.
Vestibular Unicesumar. Seja a resposta. Pense na saúde do seu melhor amigo. Pense num lugar aconchegante, construído com todo o carinho para cuidar da saúde do seu pet. Pense num lugar com estacionamento próprio, enfermaria exclusiva para cães, gatos, UTI. Pense num centro cirúrgico equipado com aparelhos de última geração. Pense numa equipe médica veterinária especializada para atender seu animal de estimação. Pense na sua tranquilidade. Pense. Pensou? Este lugar existe. Doutora Cláudia Russo, Clínica Veterinária. Plantão 24 horas todos os dias, afinal, não podemos correr riscos com quem a gente ama, não é mesmo? Então ligue 3225-4977. Avenida Brasil, número 1446, Zona 13, em Maringá. Doutora Cláudia Russo, Clínica Veterinária. Muito bem, estamos de volta com o programa Nossa Terra, Nossa Gente, e agora eu quero aproveitar para falar para você que tem o seu animal de estimação, o seu cachorrinho, o seu gatinho. Olha, eu quero falar da Clínica Veterinária Doutora Cláudia Russo. É uma clínica diferente, tem um espaço totalmente diferenciado, construído dentro dos mais exigentes moldes, dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e total e absoluta asepsia para o seu animal. Nesta clínica não são internados osmose, aquelas doenças que são contagiosas não são internados aqui. É uma clínica que atende a partir da clínica geral, com especialidades em oncologia veterinária. Aqui você encontra tudo na área de oncologia, e incluindo a eletroquimioterapia, cirurgia, internação, com médico de plantão 24 horas. A clínica está aberta 24 horas. O médico está no local. Em todos os períodos do dia você encontra médico, enfermeira, atendente, tudo para o conforto e a qualidade de vida e a melhora do seu animal de estimação. A Clínica Doutora Cláudia Russo fica na Avenida Brasil, número 1446, bem, a gente pode imaginar a região da Santa Casa, só que na Avenida Brasil, em frente à Água Azul Bombas. Clínica Veterinária Doutora Cláudia Russo, aberta 24 horas, todos os dias da semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Todos os dias tem médico no local. Não se tratando de urgência ou emergência, você não precisa marcar. Basta você trazer o seu animalzinho na Avenida Brasil, número 1446, tem médico sempre para atender você na hora. Combinado assim? Clínica Veterinária Doutora Cláudia Russo. Agora eu quero chamar a atenção, Sidmar e Elton, quero chamar a atenção de quem está em casa e que trabalha em postos de combustível. Houve uma ampla divulgação no Brasil inteiro, falando que no Brasil vai ser instalado o self-service. Alguns postos até já oferecem o serviço do Pague Sem Parar, que é aquele mesmo serviço do pedágio, né? Você abastece o carro e no Sem Parar você paga aí pelo cartão de crédito. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando quando se elimina a atividade do frentista. Deixa eu dar um clique para você. Isso não vai diminuir o preço do combustível. Isso vai aumentar o lucro das empresas. As empresas devem aumentar o lucro? Sim, mas não tirando o emprego daquele que precisa levar o pão para casa todos os dias. O seu sindicato está lutando contra esse projeto e eu tenho certeza absoluta que o sindicato e a federação, a confederação desse segmento vai conseguir, afinal de contas o frentista do posto é uma figura bem importante. Nesse período que ele trabalha na pista, ele é importante para atender, porque na verdade a gente às vezes até passa despercebido, mas é um posto de serviço. E esse pessoal faz toda a diferença. Olha o que fala o presidente do Sintrapostos, Odair José. E vem sorteio de carro por aí. Roda! Estamos aqui no Sintrapostos mais uma vez, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo, que além de todas as lutas que encarou nos últimos tempos, desde a sua fundação, que veio numa luta desde 2000 para ser fundado lá pelo meado de 2012, hoje o sindicato enfrenta outra luta, que é a probabilidade que isso não vai acontecer,
de ser destituída a atividade do frentista. E o presidente Odair José, já falando sobre isso no programa, vai explicar melhor. Bom dia, Odair, tudo bem? Bom dia, Tom Brasil. Tudo bem, graças a Deus. A luta é grande, mas compensatória. Com certeza. E os frentistas continuarão trabalhando, que esse é o nosso desejo. Com certeza. Como é que está essa luta aí da implantação do self-service? Ô, Tom Brasil, a gente não para, né? Toda semana a gente está conversando com algum deputado federal, pedindo o apoio dos deputados para votar contra essa emenda do deputado Kim, né? Votar a favor de garantir a manutenção dos empregos dos trabalhadores frentistas de todo o Brasil. Esses dias conversamos também com a liderança importante aqui do Paraná, que tem muita influência no Senado, muita influência na Câmara dos Deputados, o ex-governador Requião, declarou total apoio e vai pedir o voto da bancada do partido a favor dos trabalhadores frentistas do Brasil, que não é esse o momento, né, Tom? O país já tem uns 14 milhões de desempregados. Se passar uma emenda, um projeto desse, vai desempregar muitos pais de família, né? Por hoje, o trabalhador frentista pode ficar em paz que o sindicato está fazendo de tudo para manter o emprego, por enquanto a empregabilidade é segura. E o sindicato está trabalhando todos os dias, conversando com os deputados, semanalmente, se reunindo com a Federação Nacional, que está em Brasília. Lá nós temos um comitê montado dentro de Brasília só para estar conversando com os 500 deputados, né, mais de 500 deputados lá em Brasília, para a gente conseguir, né, brecar esse projeto lá na Câmara Federal. E se Deus quiser vai acontecer dessa forma, mas aí tem mais notícia boa, porque a gente já se encaminha para o final do ano. Então no dia 15 de dezembro, que é uma quarta-feira, o que é que vai acontecer de bom para o trabalhador frentista? Tom Brasil, bem lembrado esse comentário seu. O pessoal já está até ligando no sindicato, perguntando se esse ano vai ter o sorteio do carro, e a gente vai usar aqui o seu programa para estar informando aos trabalhadores. Como você disse, dia 15 de dezembro vai ser o sorteio do carro, um Fiat Mobi 0 km, vai ser aqui mesmo na sede do sindicato. O seu programa está convidado para estar aqui cobrindo, participando aí do sorteio, e convidar também os trabalhadores, que agora o decreto, né, devido a isso, justamente a baixa incidência da pandemia, os decretos já permite a participação de um número até razoável de participantes em reuniões. E a gente externa aqui o nosso convite para você, trabalhador, que queira vir aqui pessoalmente participar do sorteio, dia 15 de dezembro, às 16 horas, aqui na sede do Sintraposto Maringá, na Avenida Brasil 957, tá bom? Eu vou aproveitar a presença do presidente Odair José para mandar um abraço para o pessoal lá do posto do Jardim Itália, posto F1. Lá tem o japonês, lá tem o Daniel San, que é o gerente, tem todos lá. E tem um caboclo lá que me chama de compadre. E ele, todo dia que eu passo lá todos os dias, ele me pergunta: ô compadre, cadê meu carro lá do posto? Aí o presidente vai te explicar como é que funciona para você ganhar o carro. Você está concorrendo. E o pessoal do posto Catedral, que se não me engano é a mesma empresa. O pessoal lá do posto Catedral, que também assiste o programa todos os sábados, todos estão concorrendo ao carro, mas todos quem? Todos aqueles, Tom Brasil, que tem a carteirinha do Sintraposto Maringá, todos os associados do Sintraposto Maringá. E para fazer a carteirinha, Tom Brasil, é muito fácil. É só ligar aqui no sindicato, a gente faz o cadastro por telefone mesmo e entregamos a carteirinha lá no posto de trabalho dos nossos companheiros aí representados pelo sindicato. Ou seja, já estão concorrendo, porque não precisa preencher papel, não precisa nada. O computador roda, o número da carteirinha de todos vai aparecer, quer dizer, chances iguais. Tom Brasil, dessa vez nós mudamos um pouco. Nós compramos uma urna grande e colocamos todos os números das carteirinhas. Foi muito bom você ter tocado nisso. E para a gente fazer o sorteio lá fora, ao vivo, essa urna é grande, cabe os 4.000 números lá dentro. Você vê como é que é o negócio. Você vê quando o apresentador é informado. Você entendeu que eu disse que o computador gira. Você entendeu. Você entendeu porque eu falei isso, mas na verdade eu estou mais por fora do que joelheira de escoteiro. Na verdade, você não precisa fazer nada.
é o sindicato que imprime todos os números das carteirinhas e coloca na urna. Falei certo agora? Isso, falou certo, Tom. Nós mandamos, na verdade, nós mandamos fazer a bolinha com o número de todas as carteirinhas. E dentro da bolinha? E dentro Não, a bolinha já vem com o número. E elas são colocadas dentro da urna. E aí é rodado lá a urna grande e é retirada a bolinha. Aquele número da bolinha é o número da carteirinha do ganhador. Fica fácil e perfeito. Fica fácil, perfeito, dá para todo mundo ver bem, ninguém... E essa bolinha serve para o ano que vem? Serve para o ano que vem. Você vê que eu tô que nem o treinador do Corinthians. Não acerta nada nem na hora da entrevista. Você não pode ir muito com o porquinho também. Você está acertando nem na hora, mas nem na hora de concentrar. Verdade. Se concentrando errado. Então vamos agora seriamente repetir o processo. Olha, não precisa você preencher papel, não precisa nada. O número da sua carteirinha estará impresso numa bolinha e nós vamos rodar essa urna como fazíamos, inúmeras vezes fizemos. Tirar uma bolinha, o número que sair é o ganhador do carro. Justamente. É simples e fácil? É simples demais. Muito bem. Odair José, muito obrigado por aceitar sempre a nossa presença aqui. E obrigado pelo trabalho que você desenvolve em prol aos nossos irmãos frentistas, o pessoal das pistas aí, e o pessoal que trabalha na lubrificação e derivados do petróleo. Muito obrigado. É gente, Tom Brasil, que agradece aí você, teu programa, a TV, de coração, por estar sempre abrindo espaço para a gente estar levando conhecimento e informação para os nossos trabalhadores. Bem, a gente está se encaminhando para o final do programa e só lembrando mais uma vez que a Clínica Veterinária Doutora Cláudia Russo atende 24 horas por dia. A clínica está aberta em todos os momentos, às 3 da manhã, às 10 da manhã, às 5 da manhã, a hora que você precisar. Não precisa marcar, viu? Urgência e emergência atendido na hora. Tem internação, tem UTI, tem tudo o que você precisa. Urgência ou emergência, corre para a Clínica Veterinária Doutora Cláudia Russo. Tem médico, todos os horários que você precisar, tá bem? Avenida Brasil, número 1446, a gente imagina na região da Santa Casa, mas é na Avenida Brasil, número 1446, fácil de encontrar, tá certo? Muito bem, vamos seguindo com o programa para descobrir o DNA da nossa terra e da nossa gente. Nós buscamos a história desde o tempo do Alexandre o Grande e depois passamos pelo tempo do Império no Brasil e hoje falaremos aqui sobre o 37º, se não me falha o arquivo do banco de dados da minha memória, é o 37º presidente do Brasil. Falaremos daquele que eu pensei que ele tinha vindo da Transilvânia, mas não é da Transilvânia, acho que é de Israel. Michel Temer, professor Cláudio Ferdinand, é isso mesmo? Bom dia, Tom, é exatamente isso. Nós vamos falar hoje praticamente do penúltimo presidente, o 37º presidente da República. O nome correto e completo dele, Michel Miguel Elias Temer Lulia, filho de libanês, cujos pais chegaram aqui no Brasil por volta de 1920, se instalaram no interior de São Paulo, na cidade de Tietê, e daí ele se ingressou na vida política. Como pessoa, ele foi advogado, professor de direito, escritor e político brasileiro. Foi o 37º presidente da República do Brasil, de 31 de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019. Foi empossado, era vice-presidente de Dilma Rousseff, tendo em vista a cassação dessa, ela se chamava presidenta, né? Ele assume na condição de vice-presidente. Não, portanto, ele não teve vice-presidente. De vice-presidente. Presidente não deixou vice. Ele nasceu no dia 23 de setembro de 1940, vivo ainda, hoje com 81 anos. Ele pertence ao PMDB, sempre militou no PMDB. Ele é casado com Marcela Temer, em 2013, segundas núpcias, e tem 3 filhos, Michel Miguel Elias Temer Lulia, Luciana Toledo Temer e Eduardo Ferraz Temer Lulia. Como eu já falei, ele é filho de libanês, ele teve muitas atividades antes de assumir o cargo de presidente, sucedendo Dilma Rousseff. Ele é um grande professor,
mestre, doutor em Direito Constitucional, professor e diretor do curso de Direito da USP. Ele é um grande escritor na área do direito constitucional, um grande professor, escreveu muitas obras, mais de 10 ou 12 obras nessa área do direito, principalmente o direito constitucional, que era a área de atuação dele no magistério. Ele foi assim, destacado professor, emérito professor, tanto da USP como da PUC, ocupou muitos cargos. E em termos de São Paulo era o núcleo político dele. Pela sua condição de professor de direito constitucional, ocupou o cargo de procurador-geral da Procuradoria da Cidade de São Paulo. Nos governos anteriores foi procurador-geral da República e ocupou muitos cargos nessa linha onde se exige o conhecimento do direito constitucional. Ele, como atividade sindical, ele foi membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional. Portanto, estamos falando de uma pessoa de um grande conhecimento, um conhecimento admirável em relação à questão do direito. Portanto, enquanto presidente, que durou apenas 2 anos, ele encaminhou muitos projetos, que nós vamos falar mais tarde, que mudou um pouco a face da nossa economia, principalmente. Bem, em seu governo foram aprovadas várias medidas na área econômica, porque ele, quando assumiu o governo deixado pela Dilma, já vinha um desastre. O governo vinha sofrendo grandes inflações, grandes dívidas, a corrupção estava de tal forma que se tornaria o país ingovernável, não fosse também a atuação dele, contudo. Ele, para evitar os gastos públicos, o país se tornar governável, através da PEC 55, ele impôs limites futuros no orçamento. É o que está trazendo hoje um grande questionamento junto ao ministro Guedes, que não pode furar o teto, é chamado o teto de ouro, não pode ser furado, sob pena do presidente perder o cargo como infração administrativa. Então, ele batalhou muito nesse sentido e criou uma certa nuvem protetora com relação ao orçamento. É o que permite os governos fazerem aquilo que a lei lhe autoriza e não aquilo que eles querem politicamente. Hoje é o grande problema com essa pandemia, esses custos incontroláveis, que principalmente a vacina, o governo se vê obrigado a destinar recursos de outras áreas para atender a saúde. Isso leva o ministro da Saúde a ter a tentação de furar o teto para continuar administrando o país. Então, assim que ele assumiu em substituição à presidente Dilma, segundo o IBGE, ele reduziu a taxa de inflação de 9,32% para 2,76%. Isso foi um freio nos custos do país. E os juros caíram de 14,25% ao ano para 6,5%. Também reduziu a possibilidade do país entrar numa área de maior desenvolvimento econômico. A Petrobras era uma empresa que vinha dando prejuízo contínuo. Ele conseguiu elevar o seu patrimônio valorizado para 312 bilhões de reais. A Petrobras passou a valer, assim que ele assumiu o governo e adotou medidas necessárias. Muito embora ele contava com o Centrão, que eram 250 deputados em seu apoio, que também tinha boa vontade de ver o país recuperado. Senão o país estava indo de ladeira abaixo, numa velocidade inquestionável. Considerado por 2.500 altos executivos do mundo inteiro como o segundo melhor destino para se investir, o capital estrangeiro passou a ser o Brasil. Então, o Brasil passou a ser altamente atrativo para capitais estrangeiros. E para cá
realmente vieram grandes fortunas e alavancou o nosso país nessa época. Os Correios, que até então vinham dando prejuízo, tiveram um lucro de 667 milhões de reais. Então, nós tivemos, assim, um governo muito produtivo, graças ao seu conhecimento na área do direito constitucional. E, nesse curto período de 2 anos de governo, ele encaminhou ao Congresso muitas medidas que hoje dão sustentação à atual administração. O seu ministro da Economia, Henrique Meirelles, também um homem competente, encaminhou juntamente com o presidente e apoio do Congresso, principalmente do Senado, medidas como na questão trabalhista, por exemplo, liberou a lei trabalhista, né, para contratar serviços fora daquilo que a lei estabelecia. A lei nossa lei trabalhista é muito rígida, ela impunha certas determinações que ou a empresa atendesse ou quebraria. Ele conseguiu dar uma certa abertura na nossa lei trabalhista e trazendo outras medidas que possibilitou o empregado a trabalhar mais horas e mais dias e passou, ao invés da lei ser a forma mediadora, as partes se entendiam. O patrão e o empregado é que iam estabelecer a regra. Negociado sobre os juízes. Exatamente, porque às vezes é conveniente para o empregado trabalhar mais e ganhar mais. É conveniente para o patrão que o empregado trabalhe mais e que ele pague mais, porque o tempo tem que ser aproveitado. E o país entrou numa faixa até de boa economia. E tantas outras leis ele encaminhou com sucesso e é o que está dando hoje, deu a sustentação para que o governo Bolsonaro pudesse, ao menos assim, num primeiro momento, ter feito um governo que abriu as portas para a economia. E também na área política, ele conseguiu avançar aquela questão da água para o Nordeste, através dos canais do Rio São Francisco, fazendo com que grandes avanços acontecessem. Ele também encaminhou ao Congresso projetos de lei que possibilitou a venda de muitas economia, aeroportos, rodovia, siderúrgica. Porque o governo não tem que atuar na área da produção. Ele tem que dar oportunidade para o empresário produzir, para gerar empregos e para pagar impostos. É o que ele fez. Terceirizando aeroportos, rodovias, ferrovia. Tudo. Essa é uma visão dele como um grande conhecedor do direito constitucional. Bem, ele, terminando o seu mandato, evidentemente, passou o governo para o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, e mais tarde, infelizmente, ele também respondeu por algumas questões junto à Lava Jato, uma extensão da Lava Jato no Rio de Janeiro, através daquele juiz que conduzia lá no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, e no Paraná nós tivemos o Sérgio Moro. Então, esses 2 juízes atuaram e ele sofreu uma prisão administrativa por uma conduta administrativa mal conduzida, mas há tempo muito antes dele ser presidente, com relação às indústrias de exploração de energia nuclear, com aquela empresa Engevix. Respondeu o processo, foi preso, foi liberado com habeas corpus, foi preso novamente e foi liberado. Até hoje, ele ainda não se concluiu qual é o crime que ele cometeu. E ele, apesar de ter 81 anos de idade, não está fora da política. Então, Michel Temer, eu conheci, porque enquanto eu exercia a função de vice-prefeito de Maringá e, por vezes, assumia a prefeitura na condição de titular, ele visitou Maringá, eu visitei, então eu conheci profundamente. Era um homem de poucas palavras, não dizia nada além do limite,
muito ético nos seus atos, e me parece que foi um político que, se desejando retornar à política, pode ainda ganhar e angariar muitos votos. Entende? Então, é uma ligação entre um passado do PT, que terminou na Dilma, e uma ligação com o Bolsonaro, que é um governo um pouco mais agitado, um pouco mais ágil. Ele foi uma ponte que sustentou a economia brasileira nesse período. Foi assessorado por bons ministros, na educação fez grandes coisas, mudou o currículo do ensino médio, abriu espaços para outras áreas culturais, extinguiu muitos ministérios, Ministério da Mulher, Ministério da Cultura, Ministério dos Direitos Humanos, outros ministérios maiores passaram a exercer aquela função, reduzindo grande soma de valores para melhorar o nosso orçamento. Então é isso que nós tínhamos que falar sobre o Michel Temer. Se tiver, teria assunto por uma semana, mas vamos ficar aqui. E na próxima aula estaremos falando sobre o governo atual, até onde ele está no momento em que estaremos falando. Muito obrigado e até o próximo sábado. Obrigado. Pessoal, a equipe de jornalismo da TV Maringá é uma equipe atuante, que trabalha pra caramba. E o que a gente mostra que essa equipe faz aqui no programa, a gente mostra porque é interessante. Veja só como é legal. A Lei da Acessibilidade trouxe muitos avanços na mobilidade urbana, espaços privados e públicos, porém ainda existem muitas barreiras, dificultando o dia a dia dos usuários, que ficam privados de acesso e, consequentemente, sua inclusão social. Com isso, nasceu a ideia da jovem escritora Daniele Micchi, que conta a história de uma menina surda em uma escola que convive com outras crianças surdas em vários ambientes diferentes. O livro é importante porque é uma literatura infantil e ela pode ser lida por toda a família. Pode ser um momento de interação entre a família surda, né, e a criança, né, com pais ouvintes. Então também tem esse potencial de ser um momento de interação familiar. Essa é a primeira obra publicada nesse estilo aqui em Maringá. O SignWrite é um sistema de escrita e leitura da língua de sinais com representação gráfica. O que mais a gente costuma ver é que o surdo na forma passiva. Então, eu tenho um produto cultural, contrato o intérprete, coloco ele do meu lado, coloco ele no canto do palco e convido os surdos para assistir. Isso também é louvável, isso também é acessível. Mas se a gente em nenhum momento colocar o surdo como protagonista dessa produção artístico-cultural, eles não vão se sentir estimulados a poder assistir isso também. Essa apresentação com o intérprete tem que servir de referência para que depois eles possam aproveitar as informações e criar a sua própria arte, a sua própria cultura, né? Para o secretário de Cultura, uma obra como esta traz muita alegria. 1000 exemplares foram editados e a partir de agora as pessoas vão ter interesse, vão discutir, vão querer saber cada vez mais o que é a Libras, o que é esse tipo de escrita, quem é essa autora. E isso mostra que as pessoas, independentemente dos grupos que elas participem ou quem sejam essas pessoas, elas produzem arte, elas produzem cultura. E tem uma questão muito de identificação. Muitas pessoas que vão nos assistir são surdas, têm parentes surdos, primo, sobrinha, e agora elas vão ver que é possível fazer outras atividades e vão se sentir cada vez mais acolhidas pela gestão, porque é a diferença que nos complementa. Eu estou chegando ao final de mais uma edição do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Antes, não o farei sem dizer para você que gosta das minhas músicas, das minhas canções, tem um canal no YouTube onde você pode ouvir de graça, baixar de graça essas músicas, que é o canal Tom Brasil Oficial. Lá tem as nossas canções, tem músicas gravadas acústicas, só eu e meu filho, Elton Viola, é bem legal. Agora, nós temos a fanpage do programa, Nossa Terra, Nossa Gente. Mas, por fim, nós também criamos um canal no YouTube, onde você pode ver a matéria que você quiser na hora que lhe convier. O nome lá, você digita o YouTube, aparece lá, aquela área de buscas. Aí você digita Nossa Terra, Nossa Gente canal. Olha que bacaninha. Nossa Terra, Nossa Gente canal. Vai aparecer lá a capa do canal, tem a logo do Nossa Terra, Nossa Gente. Você clica em cima e ali você escolhe a matéria que você quer. Gente, são 24 anos de programa, tem muita matéria lá.
Está muito bonito o canal. E o programa de hoje em breve estará lá também. Dá uma visitadinha lá, dá um like, dá uma curtidinha, dá um joinha pra gente e se inscreva no nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, você contribui e colabora para que a nossa informação chegue a mais gente. E antes de encerrar o programa, Cedimar e Eliton, eu preciso deixar mais uma declaração aqui. Eu declarei para uma rádio que me entrevistou via telefone esses dias. Eu não vou citar o nome da emissora porque fiquei muito agradecido pela entrevista, mas no final eu entendi a maldade do jornalista que perguntou se eu era realmente um comunista. Eu não sou comunista. Se eu fosse, eu não teria nenhum problema em dizer. Esse é um país livre, democrático e de direito. Sou um cidadão brasileiro e posso ser o que eu quiser. Comunista, esquerdista, direitista, meiuca. Ou posso ser ateu, posso ser religioso, posso ser o que eu quiser. Posso ser católico, apostólico, romano, corintiano, macumbeiro. Posso ser o que eu quiser. Só não quero ser viado velho e maconheiro velho. São coisas... Maconheiro velho é muito feio. Maconheiro velho é feio demais. Mas de resto, tudo bem. Só para esclarecer. Eu não sou do PT, portanto não sou esquerdista. São vários partidos de esquerda, não é só PT não. Eu não sou de direita, partidos da direita. E também, Cedimar, eu não sou do centrão, como as pessoas falam. Acho que o Tom Brasil é do centrão. Eu não tenho centrão, nem esquerda, nem direita. Agora, eu sou um patriota e gosto do meu país. Sou um brasileiro, tenho orgulho. Queria muito ter nascido aqui, mas essa terra me acolheu com unhas e dentes e braço e um colinho quando a gente precisa. Esse é o melhor país do mundo, é o melhor país do planeta. Eu amo esse país, eu amo esse Brasil, tanto que pus o meu nome, não foi à toa, Tom Brasil. É muito simples entender. Qualquer governo que trabalhar contra o meu país, eu serei contra esse governo. Mas também não posso deixar de dizer que o governo que aí está é legítimo, eleito pelo povo e com a condição democrática mais transparente possível, embora ele mesmo duvide disso. Mas o pleito está aí. E aqueles que duvidaram de mim quando eu disse que a gasolina chegaria a R$10 o litro até o final do ano, aguarde e você verá. Entendeu? Então meu país vai mal, a política do meu país está mal, mas a gente pode melhorar. O ano que vem a gente vai melhorar. Que o povo vai aprendendo, o povo não é bobo. O povo brasileiro pode não saber de quase nada, mas hoje em dia desconfia de muita coisa. Tá certo, gente? Falei assim, tá falado, tá explicado, né? Bom, hoje eu falei pouco, falei bem, não cuspi ninguém. Amém? Muito obrigado e até sábado que vem. Tchau. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, em Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, do São Lourenço e o Paraguai. Passagem até a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa e hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, em Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que estava por lá, nem vontade de
regressar. Só voltei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro. Descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá.